Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo, do canal aqui Pobreza Nunca Mais. Espero que vocês estejam bem. A gente vai fazer algumas gravações junto com amigos nossos, do nosso grupo Pobreza Nunca Mais no WhatsApp. E, e cada dia, né, a gente vai convidar, cada dia que a gente puder, a gente vai convidar alguns integrantes do grupo, que já são investidores, talvez com muito mais experiência do que eu, para tentar somar com vocês aí, porque eu creio que a experiência no mercado, né, na Bolsa de Valores, ela é muito importante, principalmente para quem está começando agora, né? Pessoas que estão iniciando na Bolsa de Valores. Então vamos começar aqui. Eu mandei esse link para todos os integrantes lá do grupo, mas como hoje é, por exemplo, um dia de semana e às 3 horas da tarde, é o horário de Brasília, então a gente. Isso não quer dizer que eu vou publicar esse vídeo nessa data, tá, pessoal? Mas eu sei que a maioria está trabalhando nesse momento. Vou convidar aqui o nosso querido José Roberto, já para fazer uma introdução aqui, José Roberto, apresentando um pouquinho da sua pessoa, já há quanto tempo você investe na Bolsa de Valores. Se quiser, pode falar do seu canal no YouTube também. Fique à vontade, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade e estamos aí. Igual eu falei para o senhor, né, já faz uns 4, 5 anos que eu venho estudando o mercado financeiro. Apesar de hoje eu não estar em ações brasileiras, eu estar em criptomoeda, majoritariamente em criptomoeda, e eu tenho um pouco de SP 500, né? E meus investimentos no Brasil é kitnets, são as kitnets. E mercado financeiro é Bitcoin e, e um pouco de SP 500. E a reserva de emergência, né, irmão? Que essa tem que ter, né? Muito bom, José. José, quem te, talvez, te instruiu, te ajudou? Como você teve acesso a saber sobre investimento? Eu já visto que o senhor é uma pessoa que já tem experiência, né, de vida, mas em questão de bolsa de valores, então é bem recente ainda. É bem recente. E aí eu queria que o senhor compartilhasse com o pessoal como você teve acesso a esse conhecimento sobre bolsa de valores e quando você fosse, não, vou decidir tentar investir. Na verdade, eu conheci o mercado financeiro, que eu ouvia falar em ações da Vale, Petrobras e Banco do Brasil, quando o pessoal ia comprar no banco, né? O pessoal saía do trabalho e ia comprar o papel lá na Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Mas até aí eu não não dava muita assim orelha, como se diz, não ficava querendo aprofundar. Mas em 2018 eu foi quando eu abri a primeira conta na corretora Rico, 2018, começo de 2019, que eu fui mostrar um terreno para um rapaz, para um cliente. Aí ele me falou do mercado financeiro, que ele fazia day trade. Olha para você ver que louco, ele era day trade, ele estava começando também. Aí eu comecei, eu falei, nossa, interessante esse negócio. Aí eu abri conta na corretora, inclusive foi a Rico e Clear, né, nas duas corretoras. Aí eu comecei interagir, mandava um dinheiro para lá, depois mandava para cá e ficava com medo. Eu falava, esse negócio é pirâmide, vou perder meu dinheiro todo aqui. Aí em 2018 eu fiz esse teste. Aí eu lembro que eu comprei as primeiras ações, foi da Oi, a Oi BR3, que era bem baratinha, era centavos, né? E tomei prejuízo. Aí eu larguei tudo e voltei mesmo em 2020 daí, que aí eu já tinha estudado mais, aí eu já tinha conhecido mais empresas. Atrás daquele código ali tinha uma grande empresa, os fundos imobiliários, aí que eu fui vendo que dá para viver de renda com dividendos. Que aí a gente foi aprofundando mais através desses grandes investidores aí, tipo o Barsi, né? O professor Baroni lá dos fundos imobiliários, entendeu? E os outros mais aí. E daí para cá
de 2020 para cá até 2023, eu estava com a carteira já dando uma renda até boa, chegando aos R$ 3.000 já de renda. Aí foi que eu descobri, já sabia cripto, mas descobri esse potencial aí, entendeu, na criptomoeda. Aí eu falei, esse negócio aqui, eu vou dar uma arriscada aqui. E tô até hoje em cripto, entendeu? Vamos ver o que que dá até 2030, né? Ou se nós vamos ficar ricos ou vamos perder tudo. É, exatamente, meu querido. Eu ia te perguntar isso, né? A gente sabe que o mercado de renda variável, ele oscila muito. Querendo ou não, tem que ter psicológico, né? E entender muito, estudar bastante, porque vai ter momento que vai ter variação positiva e do nada pode cair tudo e ficar vermelho. E aí, muitas pessoas, por mais que até saiba disso, algumas pessoas não têm psicológico para manter e quer desistir. Tem muita gente que desiste, né? Tem muita gente que vende tudo na baixa, mesmo sabendo que está dando prejuízo, infelizmente. E aí o senhor arriscou ainda mais, né, na questão de volatilidade. Então, como o senhor teve, vamos dizer assim, esse psicológico, irmão, de conseguir, o pessoal está chamando ele de irmão, porque ele também é um cristão igual eu, um evangélico, nós temos já uma amizade, mas a gente está num canal aqui falando sobre investimento. Então, meu querido, como o senhor assume esse risco, sabendo que é uma volatilidade muito maior, por exemplo, do que ações de fundo imobiliário, investir em criptomoeda? E aí eu queria que o senhor falasse, o senhor indicaria para investidores iniciantes fazer isso? Qual que é a porcentagem que você indicaria para esse pessoal? Fica à vontade. Na verdade, irmão, assim, indicar mesmo, indicar, eu indicaria buscar conhecimento, porque o Bitcoin, você tem que conhecer, aprender a fazer autocustódia. Hoje você investe por ETFs, né? Mas só que o ETF, ele não é a sua moeda, né? E o Bitcoin na sua hard wallet, que é a carteira fria, ele é seu dinheiro. Não tem como um banco tomar de você, um governo tomar, você transfere para quem você quiser, na hora que você quiser, entendeu? 7/7, 24 horas por dia, não tem feriado, entendeu? Então, é, tem essas vantagens. Só que, porém, se eu transferir errado, não tem como eu me reivindicar. Por exemplo, se eu mando numa carteira faltando um ponto lá, entendeu? Cai no limbo e eu perco. Ou se eu mando em redes diferentes, por exemplo, o Bitcoin é rede Bitcoin. Aí eu, por um erro lá, eu mando na rede Ethereum, eu perdi os Bitcoins, entendeu? Então tem que estudar muito para você ter certeza do que está fazendo. E eu falo assim que eu estou all-in, mas na verdade é assim, ó. Eu estou 40% em criptomoeda, porque eu tenho a minha reserva de emergência, que é 2 anos do meu custo de vida que fica no Nubank, né? Se eu ficar 2 anos desempregado, eu vivo 2 anos. E tem as minhas kitnet. Então, resumindo, eu estou all-in nessa parte que era fundo imobiliário e ações, entendeu? E, e eu percebi que tem um potencial grande de crescimento, porque o Bitcoin praticamente ele está começando, né? O Bitcoin ele pode, num ciclo aí, ele te dá 10 vezes mais. Você tem lá R$ 10.000, você pode ir para 100 mil. Se você tiver 100 mil, você vai para 1 milhão. Se você tiver 1 milhão, você vai para 10 milhões. E, e é um ativo que os grandes, só para concluir aqui para o senhor, os grandes players do mercado já estão comprando. A BlackRock é a maior gestora do mundo. Depois vem a Vanguard. Aí depois vem o Itaú, já está comprando também. Tem a MSTR, que é do Marco Seilo lá, que está comprando Bitcoin. Então, os grandes players estão chegando agora. E vai chegar uma hora que não vai ter Bitcoin para todo mundo, porque ela é uma moeda que foi feito 21 milhões de moedas. E já foram minerados, se eu não me engano, mais de 78%. Então, tem poucas moedas já no mercado. Ela
a inflação dela está quase zerando, entendeu? Então, a tendência é ela aumentar de valor exponencialmente, acima da inflação, entendeu? Né? E é isso. É igual você falou, eu acho que é menos ainda que falta, né, para ser comprado tudo, até porque estava vendo aqui no canal do Primo Rico, e ele dizendo que as maiores, os maiores países, os países mais poderosos, têm comprado, além de ouro, né, Bitcoin. Tem comprado bastante, estocado bastante. E quanto mais esses poderosos comprando, vocês, nós, estão aí comprando, vai ficando mais raro. Quanto mais raro, mais valioso fica. É interessante demais estudar sobre Bitcoin mesmo. Mas trabalhando ainda, meu querido, sobre investimento. Como o senhor tem visto o Brasil no que se trata sobre investimento, sobre a questão de informação? Porque o senhor acha que o Brasil está. Pouca gente, são 4% só, José Roberto, 4% dos brasileiros têm acesso a essa informação na prática, né, investindo na prática. Porque eu só acho que o Brasil está tão devagar, sendo que muita gente está trazendo essa informação. O senhor acha que tem a ver com a questão realmente financeira? O Brasil, as pessoas não estão conseguindo pagar nem as contas? Como o senhor vê isso, por favor? É um tema bastante. Dava para fazer até uma live, né, sobre esse tema aí. Mas eu acredito que é um pouco cultural também, porque o brasileiro está muito acostumado assim em ganhar, por exemplo, assim, depender de governo, essas coisas, mas diferente de um país igual os Estados Unidos, que lá você depender do governo é complicado, né? Você tem que fazer a sua aposentadoria. Eu acredito que da agora em diante, depois dessa reforma previdenciária aí, eu acredito que o brasileiro começou a acordar e está estudando e pensando numa alternativa para a aposentadoria, porque o INSS ele, ele, ele praticamente acabou, né? Porque o intuito deles aí é um salário mínimo para todo mundo e é isso. E no investimento você tem essa liberdade, você fazer a sua aposentadoria do tamanho que você quer. Não tem teto, não tem dois salários mínimos, é três, está diluindo. Você pode fazer aí ao longo do tempo aí, se você caprichar, você pode fazer uma aposentadoria aí de 10, 20, 30 mil reais por mês, se você começar cedo e fazer bem feito. É, eu estava conversando com meu sobrinho hoje sobre isso daí e falando para ele que eu comecei tarde, eu comecei com 49 para 50 anos de idade. Se eu tivesse começado no mercado financeiro na idade que ele está hoje, de 23 para 25 anos, eu estaria já com uma aposentadoria aí de 20, 30 mil reais. Porque a grande vantagem do investimento na Bolsa de Valores que você tem uma certa liberdade, assim, por exemplo, você compra uma ação há 20 anos atrás, se você for analisar o preço que era o preço das ações, elas pagavam 6%, uma média. Ela valoriza para 100, ela continua pagando 6%. Então, o dividendo ele acabou aumentando muito também. E vai virando proporcional, assim, a bola de neve vai crescendo tanto que chega uma hora que o seu aporte ele fica insignificante, entendeu? Do seu trabalho, né? E aquela coisa, a Bolsa brasileira, se eu não me engano, ela é menos que 2% da Bolsa Mundial. Quando você, por exemplo, o brasileiro entender que passou dos 100 mil reais, só já indo para o outro lado aqui, compensa a pessoa estar investindo lá fora, então ele tem que começar a diversificar também, que a Bolsa brasileira é perigosa, né? Você corre o risco aí dela ficar andando de lado aí 10 anos, né? 10, 15 anos, que esses governos tudo maluco aí, a Selic alta, sabe? Inflação, muito gasto. Você corre o risco dela ter uma depressão, ela cair 50%, entendeu? E você tem que ter estômago para você estar aguentando.
Eu acredito que não é o caso do Brasil, mas tudo pode acontecer no mercado financeiro. E você tem que preparar e ter uma estratégia. Não é só ir comprando a esmo, de qualquer jeito, qualquer empresa, entendeu? Eu, pelo menos, eu gosto muito de empresas perenes, empresas. é, eu gosto de energia, financeiro e commodity muito pouco, porque a commodity ela depende assim de país de exportação, né? Por exemplo, o Vale, Petrobras, sabe? Essas empresas aí, elas, às vezes, no caso da Petrobras, que ela é estatal também, ela tem esse risco, né, do governo. Tem tudo isso tudo. Então, o que eu indicaria para o iniciante hoje é ele buscar conhecimento, porque a oportunidade tem todo dia, todo dia. Meu querido, o senhor falando algo, você falou muita coisa boa, importante, verdade, e a gente percebe claramente a questão da cultura que o senhor falou, que quando eu vou apresentar para algumas pessoas, porque eu diminui bastante. Tem muitas pessoas que a gente vai falar, acaba querendo desanimar nós, né, infelizmente. Então tem muitas pessoas que falam assim, quê? 20 anos, 30 anos para chegar lá? É tempo demais, eu não quero. Meu filho, mas se o senhor não investir, daqui a 20, 30 anos você vai chegar lá ou vai morrer antes, você não vai ter nada. Você já pensou para parar para pensar nisso? Mas igual você falou, a pessoa quer ganhar dinheiro no já. Ela não quer esperar 10, 15, 20, 30 anos. E realmente, se você for olhar a lógica em questão de investimento, por exemplo, em ações e fundos imobiliários, se você não investir, ter muito dinheiro, né, vai ter que esperar muitos anos mesmo. Se você não tiver muito dinheiro todo mês para investir, quando você tiver, por exemplo, assim, um exemplo, 100 mil reais, vai estar caindo na sua conta 100 reais por mês, se for 1%. Então, realmente, tem que ter muito dinheiro ou esperar muito tempo. E aí, as pessoas da minha redondeza, lá no meu serviço, por exemplo, eles estão naquele vício, alguns deles, em jogar um jogo que é a aposta de se o time vai ganhar ou não, e ganha 300, 500, mas também perde 500, 1000, complicado, né? Então, se eu ver que realmente as pessoas não querem esperar muito tempo, porque de fato, quem investe na Bolsa de Valores tem que ter muita disciplina de deixar lá e ir colocando, e vai pingando a sua conta, você reinveste em novos dividendos, realmente é para poucos. No Brasil, falando aí, de fato, é para poucos. Mas graças a Deus, José Roberto, que através de muita gente, muito YouTube, como eu e o senhor, por exemplo, né, demonstrando os frutos com o passar do tempo, tem muita gente que fala, nossa, por exemplo, chegou a 200 mil reais, mas não sabe do processo, né? Mas só de ter chegado, fala, não, se ele conseguiu, eu também consigo. É interessante. O senhor falou da questão do perene, né, de investir em ações perenes. Inclusive, o Luiz Bassi, ele traz muito sobre isso aí, ele investe muito em ação antiga, perene, que todo mundo precisa. Perene, pessoal, que todo mundo precisa. Vamos lá. Vamos fazer mais uma pergunta para o irmão, José Roberto. Meu querido, como o senhor vê, por exemplo, os fundos imobiliários? O senhor acha que na diversificação já compensa nós, por exemplo, investidor iniciante, já ter fundos imobiliários na carteira? Ou o senhor acha que não? Lá na frente, quando a pessoa já tiver uma estabilidade maior financeira, lá na frente ele transformar em renda fixa e fundo imobiliário para ter uma renda mensal. O que o senhor acha? Dá para trabalhar com porcentagem ou não? Qual é a sua estratégia se o senhor não investisse só em Bitcoin no momento? Então, isso aí o senhor falou é correto. Da pessoa estar investindo em ações de crescimento para ele fazer um patrimônio e lá na frente ele transferir para fundos imobiliários uma porcentagem, ações pagadoras de dividendo. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele não tem um crescimento igual a uma ação. O exemplo, por exemplo, aí, se você pegar um fundo que eu gosto dele para caramba, que ele é um fundo bom, que ele é da gestora Red, é o HGS, ele não dobra de valor. Mas se o senhor pegar, por exemplo, a Sanepar ela dobrou de valor.
Então, para quem está iniciando e tem um capital pouco, eu acredito que seria melhor as ações de crescimento mesmo, entendeu? Para aumento de patrimônio, mas porém ter uma porcentagem ali de fundo imobiliário para dar aquele incentivo de você estar recebendo dividendo, para você aprender, fazer uma carteira ali, uma carteira enxuta, entendeu? E você ir conhecendo o fundo com o tempo, né? Não descartar você ter ali uma porcentagem, mas não a carteira toda de fundo imobiliário, senão você vai focar em dividendo. Eu tenho uma analogia comigo assim, eu tenho que pegar um ônibus para São Paulo. Eu compro a passagem dele aqui em Piracicaba direto para São Paulo. Aí eu vou desembarcar só lá. Por exemplo, se eu compro a passagem aqui para Campinas, aí eu vou ter que chegar em Campinas e vou ter que comprar de novo a passagem para lá, entendeu? Então, resumindo, eu vou ter que receber o dividendo e ter que estar aportando. E uma empresa com uma boa gestão, ela mesmo faz isso, entendeu? O gestor, ele está no negócio, ele tem mais conhecimento do que eu, ele vai fazer aquele multiplicar. Então, eu acho que o fundo imobiliário não é descartável, é um bom ativo para a carteira, para uma carteira bem feita, reserva de emergência e ações de crescimento. E o dividendo, você esquecê-lo um pouco, porque na verdade é assim, ó. Quem está começando agora com 20, 30 anos de idade, ele tem que pensar em crescimento. Por quê? Por exemplo, se o senhor puxar a Apple, por exemplo, quantos 1000% ela não cresceu? Você pegar a Microsoft em 20 anos, a Nvidia, não tem fundo imobiliário, não tem nada que cresceu mais do que ela, entendeu? A própria Sanepar, que eu acabei de citar aqui, ó, né? Então, eu acredito que você tem que ter um pezinho ali em fundo imobiliário para você aprender, para você ver o dividendo caindo. Se montar uma carteira, não precisa ser com 20 fundos imobiliários. Hoje em dia, você comprar MXRF, HGBS, GARI 11, TRX e BTG, você está em 5 setores, você está em 5 gestoras e você está dentro de um dos maiores contextos de fundo imobiliário. Se o Brasil quebrar, é, é, um, é um- é uma quebração, é uma quebradeira sistêmica, não tem como você fugir, entendeu? Você tendo esses 5 fundos, você tendo 15, entendeu? Né? Então, eu acredito que os fundos imobiliários, para quem está recebendo, para quem já está na época de desfruto, é eles. Porque as ações não pagam todo mês, né? Frequentemente, né? Que eu diria assim. As ações é trimestral, né? Bimestral, uma vez no ano, entendeu? Então já é mais. Você tem que ter um capital gigantesco para você receber dividendo, né? Para você viver daí, né? Zé Roberto, vamos fazer duas perguntas só para nós finalizar essa live. Até porque a gente tem que ver o feedback das pessoas. Então, pessoal, você que vai estar assistindo aqui no canal Pobreza Nunca Mais, por exemplo, curta esse vídeo, compartilhe para as pessoas, deixe seu comentário se você gostou do conteúdo. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir o Zé Roberto. É uma pessoa que conhece, né, na prática, e a gente aprende muito nessas conversas, mas para a gente saber que a gente não está perdendo tempo aqui, por mais que eu e ele está sendo edificado, né? Mas se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe seu comentário falando assim, quero mais, quero mais. E a gente tem vários outros integrantes, muita gente boa, né, José Roberto, lá no nosso grupo, WhatsApp, e a gente vai compartilhar aqui experiências para vocês. Combinado? Então tá bom. Duas últimas perguntas, José Roberto. Até porque o povo, infelizmente, muitos não têm paciência de aprender uma hora direto. Eles querem vídeo curto. E vídeo curto não dá para a gente expor todo o nosso pensamento de forma racional. Meu querido, quando o senhor escolhia ações, por exemplo, brasileira, o que o senhor mais olha antes de comprar alguma ação? Fica à vontade. Eu olho, é uma coisa simples que eu olho, que se todo mundo fizer isso aí, vai ser difícil errar. A ação ela tem que estar dando lucro pelo menos mais que 5 anos consecutivos. E se você for analisar, é só isso. Porque se a ação dá lucro,
automaticamente ela vai te pagar dividendo, não tem como não pagar, entendeu? Eu acho que é a principal coisa. Mas tem outros fatores que você tem que combinar também. Talvez é um setor que você não goste, entendeu? Você tem que ver isso. Talvez é uma empresa que é, você acha que ela está ficando ultrapassada, que nem, por exemplo, na época da Kodak mesmo. A Kodak estava fazendo aquelas máquinas lá e acabou aquilo lá, né? Você viu que o celular veio e acabou com a Kodak, né? Então você tem que ver tudo isso aí. Hoje, as empresas, por exemplo, assim, que eu olho o lucro delas, empresa de transmissão de energia, como é que tá os contratos, eu olho isso daí, entendeu? Como que tá a dívida, se não está muito alavancada, como que é essa alavancagem, se ela vai casar, entendeu? Isso aí eu olho para fundo imobiliário e para ações. É primordial isso aí. Porque uma dívida alta numa Selic, que nem aqui no Brasil, é difícil de uma empresa aguentar, né? E é isso. O importante também é olhar, meu querido, até para iniciante, para talvez eu estar ouvindo essa, essa live aqui, é a questão do se vai comprar uma empresa muito cara, né? Tem empresa que está tão caro, o PVP está tão alto, se eu não me engano, a VEG mesmo, que é extraordinária. O PVP dela está 10. Então tem umas que está muito cara, e aí se a pessoa comprar também, ela vai perder. Ela tem que comprar na baixa. Isso é muito importante para a gente dizer. E aí, meu querido, mas tem muitas outras coisas que a gente pode, inclusive no canal Pobreza Nunca Mais, nós temos mais trabalhado sobre isso aí, tá? Tem sobre questão da dívida, né? Se ela está endividada, dívida EBITDA, tem o ROI, tem o ROI, tem muita coisa. Tem a variação, questão de quanto ela gira em dinheiro que você pode vender, se tem dificuldade de vender ou não. É muita coisa. Pessoal, mas a última pergunta que eu faço para o professor, o querido José Roberto aqui, para a gente encerrar essa live, está indo para meia hora. José Roberto, quais são as dicas que você dá para a gente fechar aqui para um investidor iniciante? Qual seriam as dicas que o senhor daria aqui que seja muito importante para todo investidor iniciante? Eu vi um rapaz ontem comentando no vídeo que eu fiz, falando assim, Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sou pobre e eu não sei investir, não sei nada sobre investimento. Aí eu pedi para ele mandar para mim uma mensagem no Instagram, estou esperando. Mas o que você poderia dar de conselho para a pessoa? Até mesmo eu queria ouvir do senhor a questão de, pelo menos, começar com pouco. Isso eu acho que é muito lindo também. Muita gente não começa nem com pouco. Se começar com pouco e ver que vai dando certo, ela vai aumentando também. Eu mesmo comecei com R$ 50. Eu queria ouvir do senhor para a gente fechar aqui. Só para finalizar a pergunta anterior, eu olho a margem líquida e o PVP também. A margem líquida e o PVP. Para o iniciante, o conselho que eu daria era buscar o conhecimento e começar com pouco, colocar o pezinho na água, devagarzinho, porque no mar que tem tubarão e você não sabe nadar, você não vai chegar para nadar de braçada no meio dos tubarão, você vai perder, porque o mercado financeiro ele não perdoa. É melhor você começar com pouco, uns R$ 50 por mês e ter uma curva de aprendizado, do que você começar com R$ 500.000 e ele baixar para 50 mil. Aí você vai ser expurgado do mercado, porque o mercado ele está todo dia corretoras, reclames aí mostrando ativo para comprar, é todo mundo querendo tirar o seu dinheiro, entendeu? A verdade é essa. Então, e o conselho que eu daria era isso, também usar uma estratégia. Por exemplo, assim, eu vou fazer uma carteira, uma carteira fake aqui, um simulado. Quantos por cento você quer ter em ações? Quantos por cento você quer ter em fundo imobiliário? Quantos por cento você quer ter em renda fixa? E a sua reserva de emergência. Aí você vai equilibrando isso com aporte. Enquanto você tiver os seus aportes, por exemplo, estiver controlando isso, beleza, mas vai chegar uma hora que não vai conseguir também. Aí você vai começar a rebalancear. Por exemplo, o cara tem lá R$ 1 milhão. Ele aporta lá 5 mil por mês. Não vai fazer diferença, né? 5 mil. Mas se ele tem uma ação que esticou
R$ 30.000, ele pode ir lá e vender esses R$ 30.000 e alocar no outro lugar, para ele ir equilibrando, entendeu? E é uma coisa, irmão Paulo, que a dica que eu daria para todo iniciante, você pode começar hoje com R$ 10, que você não tem taxa de corretagem, é de graça, você vai pagar só a mixaria da bolsa lá, e começar com pouco é a melhor coisa que você vai ter uma curva de aprendizado. Quando você tiver dinheiro, você não vai perder. E começar. O melhor dia foi ontem, mas se você está ouvindo esse vídeo, começar agora, porque o tempo passa, que nem o senhor falou, de qualquer jeito ele vai passar. E esse é meu conselho para quem está começando com pouco dinheiro. Meu querido, eu queria agradecer ao senhor por estar aqui conosco mais uma vez. Depois a gente pode fazer algumas lives, uma live, por exemplo, falando só sobre Bitcoin, só sobre alguma coisa específica, né? E aí, igual você falou, porque o assunto ele é amplo demais. E aí, mas eu falei para o senhor, a gente tem que ver o resultado. Graças a Deus, o Pobreza Nunca Mais, o canal Pobreza Nunca Mais, tem tido muita visualização. Estamos quase chegando a 150 mil visualizações. Então a gente tem percebido que o pessoal está gostando do conteúdo. Eu queria que o senhor agradecesse o pessoal aí, fazer uma consideração final. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu te agradeço aí pela oportunidade e agradeço a todos aí que estão assistindo ou que vão assistir o vídeo. E é isso aí, pé no chão, resiliência e fazer aposentadoria, porque depender do governo vai ser ruína total. E depender de filho, o filho vai ter família também, é complicado, né? E o meu canal no YouTube, se o senhor permitir, é Roça Urbana Underline, Roça Underline Urbana, que por sinal não é um canal de investimento, né? Que eu comecei com um canal de investimento, mas se você começar muita coisa junto assim, acaba não dando certo, né? Esse canal que eu passei aqui para o senhor agora aqui, ele já tem uns 2 anos já. Canal pequeno, está com 332 inscritos. Se os amigos aí, os irmãos aí puder dar uma força lá, escrever no canal lá e dar um positivo lá, a gente agradece. Meus queridos, até a próxima. Isso aqui é novo no nosso canal, tá? Essa interação aqui, mas é muito importante. Um abraço para todos. Se inscreva no canal aí do nosso querido José Roberto. E até a próxima aí. Mas eu dependo, como eu disse, de ver se vocês gostaram. Tá? A gente está trabalhando aqui para vocês. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus, meu querido José Roberto.